3 e 1, 4, o menos 4. E o V lambda, 4. E o cal, 3 e 1, 4, o menos 4. E o 4 V lambda, com menos 4 V lambda. Então, no final do dia, ficou tudo muito simples. Todos os vértices desapareceram. Então, a divergência, o grau de divergência, ele não depende do detalhe do gráfico, ele depende só do número de linhas externas, da categoria de gráfico. Então, eu posso ter, por exemplo, quer dizer, desde que o número de linhas externas de A mais 3 meios do número de linhas externas de Psi mais o número de linhas externas de Φ tem que ser maior. Vamos ter divergência só se isso aqui for menor ou igual a 4. Então, nós temos divergências. Quer dizer, delta seria, nesse caso, maior ou igual a 0. Nos outros casos, nós temos convergência. Então, a gente pode ter gráfico com 4 A's nas pernas externas, com 2 A's, com 3 A's. Aí é só acertar as categorias de gráfico. Mas se vocês observarem, isso fica como tarefa para vocês observarem. O número, as categorias, vamos supor que a Psi seja 0 e a Φ seja 0. Então eu posso ter um gráfico, não importa qual seja o detalhe da bolinha quântica. Eu posso ter, por exemplo, 2 A's. Então isso aqui só tem EA. Então diverge com grau 2 em princípio. Posso ter 3 A's. Posso ter 4 A's. Posso ter 4. Todos esses aqui divergem. Se eu puser 5 A's para frente, já não tem mais condição de ver. Agora eu posso manter um EA. Com um EA apenas, eu posso ter um gráfico, por exemplo, com 2 Φs, com 2 Psis e um EA. Esse gráfico também diverge. O EA é 2 e o Psi é 1, então fica 4 menos 2, 2, 2 menos 3 meios, 1 meio. Então, Φ é 0. Posso ter também, se vocês pegarem, por exemplo, um gráfico que tem, se eu quiser colocar um Φ aqui, faz o cálculo, vai dar divergente, vai dar convergente, não diverge, porque vai aparecer um Φ. Então, vocês vão poder observar o seguinte, vocês podem fazer todas as possibilidades de gráfico que podem dar divergente. Por exemplo, o gráfico que pode dar divergente é esse aqui, ó. Deixa eu botar agora no quântico. Isso aqui, com 2 Φs, com 2 A's. Então, esse gráfico tem 2 Φs e 2 A's, então dá 4 menos 4, 0. Isso está no Lagrangiano. No Lagrangiano eu tenho um vértice, que é Φ estar, Φ, tem um vértice com 2 Φs e 2 A's. Eu tenho um vértice com 2 Psis e 1 A. Tenho um vértice com 4 A's, com 3 A's. Tenho um termo com 2 A's, que é o termo de propagação. Por exemplo, um outro termo divergente que eu posso, dar licença, apagar aqui, tirar aqui, seria algo desse tipo. Uma bolinha quântica. E aqui, no fundo, uma estrutura de Yukawa. 2 Psis e Yukawa não, vou botar Yukawa aqui. Uma estrutura de Yukawa. Então, 2 Psis e um Φ. Esse gráfico também dá ponto divergente. Então, esse vértice está no Lagrangiano. O que vocês vão observar, ao fazer todas as possibilidades de estrutura, porque essa estrutura só depende da linha externa. Tem um detalhe, aqui, eu vou preencher aqui com propagadores, eu posso fazer um gráfico como um núcleo, não importa. Independe da ordem perturbativa. O que está contando aqui é a categoria de gráfico. Então, nós vamos observar que esses deltas aqui, eles são sempre maiores ou iguais a 0, ou seja, as divergências estão localizadas sempre em categorias de gráficos que correspondem exatamente aos propagadores e aos vértices do Lagrangiano. Isso aqui é o propagador, A com A. Vocês podem pegar também o Psi com Psi. A gente pode pegar uma bolinha quântica, fazer isso aqui. Botar uma linha externa de Psi, outra linha externa de Psi. Isso aqui é o termo de Dirac, é o propagador. Psi barrado, I, gama mi, V onde mi, Psi.
Posso colocar a mesma coisa para o escalar. Aqui. Então, isso aqui é φ. Então, a gente observa que todos os gráficos com dois campos na linha externa, ou com dois A's e todo mundo zero, ou com dois P's e todo mundo zero, ou com dois P's e todo mundo zero, dão divergentes. Então, isso mostra que eu tenho divergência na categoria de gráfico que corresponde no lagrangiano ao propagador, que é o termo quadrático. Depois, vocês podem observar que todas as outras, eu posso pegar uma divergência, vamos supor que eu tenha 3 linhas externas. Eu botei 2 linhas externas. 3 linhas externas. Então, vocês podem pegar 3 linhas externas de A somente, 3 linhas externas de Psi, vocês vão ver que automaticamente, 3 linhas externas de Psi automaticamente dá convergente, dá fator negativo, fator negativo. 3 linhas externas de Φ, não. Se eu pegar 3 linhas externas de Φ, dá um fator 1. Então, vocês vão ver que todas as possibilidades que vocês mexerem aqui vão bater exatamente com ou os propagadores do lagrangiano ou os vértices do lagrangiano. E é isso que te diz que uma teoria é renormalizável, porque as divergências elas vão estar localizadas em objetos que já estão no meu lagrangiano. Isso é uma discussão mais longa que a gente vai ter depois, daqui na última aula, provavelmente, desse curso. E aí, para cada divergência que eu encontrar nesse tipo de gráfico, eu vou jogar aquilo que nós chamamos de contratermo do lagrangiano, e aí esse contratermo ele vai fazer uma redefinição dos parâmetros da teoria, dos próprios campos. Vamos fazer um processo chamado renormalização da função de onda, vamos renormalizar os parâmetros de massa e vamos renormalizar os parâmetros de acoplamento. Então, todas as renormalizações elas vão vir porque todas as divergências que eu vou localizar numa teoria de N-Mills como essa, elas estão presentes em categorias de gráficos que correspondem a propagadores e vértices do lagrangiano. É isso que é a história de uma teoria renormalizável. Se uma teoria não é normalizável, eu vou começar a gerar divergências, eu vou começar a ver que o delta é positivo para categorias de gráficos que não têm vértices correspondentes no lagrangiano. Então, eu não tenho como jogar aqui no lagrangiano e reabsorver. É o que caracteriza uma teoria não. Estou dando uma forma intuitiva para vocês. Nós ainda não formalizamos esse conhecimento. Por enquanto, eu estou só anunciando para vocês que não é coincidência que, por exemplo, uma teoria de Yang-Mills completa, ela tenha divergências apenas nas categorias de gráficos que correspondem a termos do lagrangiano. Perceberam a colocação que eu estou fazendo? Aí depois nós vamos ver que isso sim é uma teoria renormalizável. Então, o exercício que eu vou deixar para vocês é refazer o mesmo exercício em 3 dimensões. Vocês vão agora para umas 2 dimensões espaciais. Por incrível que pareça, né, umas 2 dimensões acaba sendo mais complicado que umas 3. Nós vamos ter mais categorias de gráficos. Então, a tarefa para vocês vai ser reconstruir Então, a bolha, a virtualidade, a história dentro, não depende. Isso. Apesar de ter um livro que contribuir vai harmonizar aquelas constantes. Claro, essa bolinha quântica ela vai dar efeito físico, claro, mas a gente está colocando que a divergência, ela só, numa teoria renormalizável, né, a divergência só depende do número de linhas externas. Fala, você tem a falar? E o fato quando depende, quando não depende só das linhas externas, tem algum insight físico maior? Quando não depende só das linhas externas, pode depender dos vértices, positivo ou negativo. Quer dizer, o insight maior é que você vai ter não renormalizabilidade, vai ter super renormalizabilidade, vai depender um pouco
Agora, o que significa uma teoria não renormalizável? O que significa um modelo super renormalizável? Isso a gente vai discutir. Vamos discutir depois oportunamente. Eu não sei também profundamente sobre teorias super renormalizáveis. Eu nunca... Mas eu digo assim, a questão que eu vejo é o seguinte, você está tendo um espalhamento de duas partículas, sim. partículas, né? E elas não estão, aquela bolinha é uma coisinha tua. Assim, não, é uma representação nossa, é claro. uma virtualidade sua. Claro. Assim, mas de repente aquela virtualidade, até que ponto ela entra no próprio espalhamento de partículas, ou até que ponto que ela apenas é uma máquina para ajudar as partículas. Então aqui me parece que ela é apenas uma máquina, mas ela não entra no visível. Mas não é bem sempre assim, né? Tem horas que vamos dizer, muitas horas, vamos dizer que ela entra. Pode ter situações em que ela entra. Quer dizer, na verdade, a virtualidade ela entra de qualquer forma. Ela não entra no power counting, mas ela vai entrar nos processos, ela vai dar efeitos físicos finitos, né? Então, quer dizer, a virtualidade, o efeito quântico, está presente de qualquer forma. Para efeito de contagem e de divergência, a virtualidade nesses casos aí pode não estar importando, né? Independe da virtualidade, o efeito a divergência tem a mesma característica. Agora, quando eu vou buscar os efeitos finitos que estão dentro da bolha quântica, aí a virtualidade é fundamental. Ela conta, quando eu vou olhar a parte, porque nós estamos aqui só preocupados de saber o grau de divergência. Então, para grau de divergência, o que está contando é apenas a estrutura externa do gráfico. Aquela bolinha quântica, ela não está interferindo nesse processo. Justamente por isso a teoria é normalizável. Mas, se eu for querer extrair resultado físico, saber, por exemplo, qual é a contribuição em ordem H cortado, a quarta potência, para o espalhamento elétron-elétron, para a seção de choque que dá o espalhamento elétron-elétron, aí essa teoria quântica vai ser fundamental. A virtualidade vai ser fundamental. Aqui vocês vão ter algumas surpresas interessantes. Então, por isso eu estou pedindo para vocês reconstruírem Young-Mills em 3 dimensões. Não deixem de fazer esse exercício, não. Ele é bastante instrutivo. Então, reconstruir Super Young-Mills em 3 dimensões, com 2 detalhes a mais. A estrutura de Young-Mills é a mesma, não muda, é F-mini ao quadrado, fica tudo igual. A primeira mudança que nós temos é no setor fermiônico. Nós vamos poder ter uma interação, vou colocar... Nós vamos poder ter, vamos botar o setor de vamos ter 2 mudanças, 2 alterações, que vão ter influência no power count, né? 2 alterações. Primeiro, no setor de escalares, quando eu vou para 3 dimensões, nós podemos introduzir uma interação Φ6. Então, o potencial de Higgs, vamos colocar assim, o potencial de Higgs em 3 dimensões de espaços temporais, ele não é só Φ2, Φ4. Ele tem um termo, vamos dizer assim, do tipo Mi2 Φ ao quadrado. Ele pode ter um termo do tipo F Φ a terceira. E ele pode ter o famoso termo. Ele pode ter o termo lambda Φ a quarta. E então, Φ2, D2, lambda, 4, e pode ter o termo F6. Então, o potencial escalar ele pode ser sexto em 3 dimensões. Então, isso já introduz um vértice a mais para vocês, o vértice 6 escalares no mesmo ponto. Essa é a alteração 1. Por que altera 5 a dimensão? Oi? Por que altera 5? Nós já tínhamos falado na aula passada, eu sei que você estava aqui, você não deve lembrar. É que, não tem problema, então mas a gente já falou, só para vocês recapitularem lá atrás. É que quando nós tiramos uma teoria, nós fizemos a contagem de potência para uma teoria, um modelo do tipo Φ elevado a N em D dimensões. Qual é a verdade? E aí nós mostramos que em 3 dimensões, esse N pode ser 6. Tá? Então, em 3 dimensões, para a gente ter renormalizabilidade, a gente pode ter um potencial de Higgs que é 6, certo? Depois, a outra novidade é no setor de acoplamentos de Yukawa. Em 4 dimensões, os férmions, o acoplamento de Yukawa dos férmions é férmio, férmio, escalar. É um trivértice.
Então vamos colocar aqui o setor de um caule de 3 dimensões, ele também é modificado. Ele pode ter a interação y, vamos colocar aqui y, que é psi barrado, psi φ, pode ter essa estrutura de interação, que é fermion escalar, fermion Higgs, mas eu posso também colocar essa interação aqui. Vamos dizer que seja uma interação x, y, chamar de interação vamos chamar de interação y de 1, psi barrado, psi φ ao quadrado. Quando eu digo φ, não é necessariamente φ, pode ser φ aqui, algo desse tipo. O que é importante é que a interação tenha 2 φs. Então, em 3 dimensões, vocês vão ver que a gente vai poder introduzir a interação quadrática de Higgs, uma interação que tem 2 fermions e 2 escalares. Eu posso enriquecer o setor de Higgs sem prejudicar a contagem de potência. Agora, o que vocês vão observar de interessante é que em 4 dimensões, em 3 dimensões, vai sobrar um vértice, sinal negativo, indicando que a teoria tende a convergir mais e mais. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício. Eu não vou fazer, nem na próxima aula, não vou começar fazendo ele, mas eu gostaria que vocês se reunissem e fizessem ele para me trazer o resultado. O que vocês vão observar é que a teoria de Young-Mills, o modelo de Young-Mills em 3 dimensões, ele acaba sendo super renormalizável. Então, a super renormalizabilidade dele é super renormalizável. E essa propriedade, ela advém, vocês vão observar, exatamente da interação de Young-Mills, vem dos vértices de Young-Mills. Então, ela é super renormalizável no sentido de que, se eu aumentar muito o número de vértices, e aí a bolinha quântica passa a influenciar no próprio power count. Então, a tendência desse ΔG é que, por uma certa categoria de gráficos, a divergência pode desaparecer se eu aumentar razoavelmente o número de vértices. Mas aumentar o número de vértices significa aumentar o número de potências da constante de acoplamento no gráfico, ou seja, tem mais vértices. Então, o que caracteriza a super renormalizabilidade é que uma dada categoria de gráfico, ela pode divergir, mas se eu aumentar muito o número de vértices, ela passa a convergir. Então, a divergência, ela só existe até uma certa ordem. Depois de uma certa ordem, aquilo que era divergente abaixo das ordens não é mais divergente. É isso que caracteriza a superrenormalizabilidade. Então, a superrenormalizabilidade é sempre acompanhada de algum sinal negativo em algum tipo de vértice. Não precisa ser um número total de vértices, não. Eu tenho alguma categoria, algum tipo de vértice que vai aparecer um sinal negativo, puxando a divergência para baixo. E a não renormalizabilidade é quando o número de vértices aparece com potência positiva, porque isso significa que, à medida que eu aumento a série multiplicativa, eu vou gerando mais e mais divergência. Então, também nesse sentido, como eu não tinha feito esse exercício, e esse exercício é um exercício muito importante para as interações práticas, eu vou deixar como tarefa para vocês também um exercício. Esse agora é muito simples. Depois que nós fizemos tudo isso aqui, é bem simples. Sim, é só mesmo assim, uma sobremesa muito lightzinho para vocês treinarem, que é, se eu pegar uma interação, um modelo do tipo férmio a quarto, tarefa. Vamos supor que nós vamos pegar uma interação, temos só férmio, campo férmio. Vamos supor que a gente pegue uma interação do tipo, da mesma forma que a gente fez com os escalares a uma potência n, vamos dizer que eu pegue isso aqui, ó, 2 férmions, psi barrado psi, elevado a uma certa potência n. Então eu posso ter psi barrado psi ao quadrado, psi barrado psi ao cubo, não importa. Eu tenho esse tipo de interação. Um vértice, eu vou chamar essa constante de acoplamento aqui de F, esse tipo de vértice aí, essa interação, F, psi barrado psi elevado a n. E tenho Lagrangiano fermiônico normal, teoria de Dirac.
Só que o vértice agora, eu tenho auto-interação dos férreos. E aí, eu quero que vocês façam essa contagem de potências em D dimensões, e com uma potência N qualquer. Então, vocês vão fazer isso e vocês vão encontrar que em 4 dimensões, eu já tenho quebra de renormalizabilidade para N maior ou igual a 2. Então, isso aqui, em 4 dimensões, N maior ou igual a 2, viola a renormalizabilidade. Então, vocês vão ver que em 4 dimensões só pode ser N igual a 1. Mas N igual a 1 não é interação, é o termo de massa de Dirac, já é o termo de Dirac. Então, em 4 dimensões eu não posso ter auto-interação de Fermi se eu quiser preservar a renormalizabilidade. Essa era a grande crítica da teoria de Fermi para as interações fracas. Fermi, quando propôs nos anos 30 uma teoria para as interações fracas, ele se baseou nessa ideia. O nêutron cai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Então ele colocou uma interação que era do tipo: o campo do nêutron, vamos dizer, o campo do próton, o campo do nêutron, o campo do neutrino e o campo do elétron. São 4 campos distintos. O campo que descreve o próton, o campo que descreve o nêutron, o campo que descreve o neutrino, o campo que descreve... Então, Fermi propôs, devido a essa interação, a esse decaimento fraco, que a interação entre os campos representando as partículas dessa interação fraca seria uma interação de 4 férmions. Seria psi barrado psi, psi barrado psi, no setor de hadrons e no setor de leptons. E aí, essa teoria, em 4 dimensões, é não renormalizável. Mas ela descreve com razoável aproximação o fenômeno. Então, isso é uma indicação de que essa teoria não é renormalizável, mas ela é aproximadamente boa. Então, quem sabe ela não é simplesmente um limite de uma teoria mais completa. Então, essa foi um pouco a ideia. E aí, qual foi a pancada que o Paulo tomou? Aí, Paulo aí nessa aí tomou a pancada de que não podia violar a qualidade. Essa foi a pancada do Paulo. Paulo sempre perdia, né? É, cara, ele ganhou uma hora bem, mas também vê que ele falava muito, talvez seja isso. Né? Quem se expõe muito acaba também, né? Pegando, mas De esquerda. É bom, oi? Mas é bom, né? De esquerda. E só uma coisinha só. E aí vocês vão mostrar o seguinte, que se vocês tiverem 2 dimensões, uma dimensão tempo e uma dimensão espaço, vocês podem ter N igual a 2. Então vocês têm 4 férmions, uma interação do tipo psi barrado psi ao quadrado, ela só é renormalizável em 2 dimensões. Essa interação aqui, que é o que a gente chama na literatura aí de modelo de Gross-Neveu, modelo de Thiem, é um modelo do tipo psi barrado psi ao quadrado, em 2 dimensões. E aí é renormalizável. Certo? Então faça esse exercício porque é muito mencionado, muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe direito, mas o cálculo é simples, é só fazer. Faz o cálculo para psi barrado psi elevado a n, então vocês têm um vértice com 2n linhas periódicas, né? Cada vértice tem 2 férmions, esse vértice aqui está elevado a n. Então, na hora de fazer a contagem, eu vou colocar, cada vértice contém 2n férmions, com 2n psis. E aí faço o cálculo, vocês vão ver que tem essa relação, certo? Uma teoria de campo, para ter aquele menos V. Aquilo depende de você ter mais vértices, teoria. Não depende de você ter mais vértices, não. Depende de você ter, vai depender da estrutura do vértice, da potência, do número de campos que você tem no vértice. Você tem vértice sem potência, sem potência, sem a derivada, então derivada. Não, sem derivada. Mas uma certa potência. Então, se você pegar o mesmo tipo de campo, φ, então se você colocar, por exemplo, φ6, vamos dizer, colocar em menos V. Se você colocar, por exemplo,
Ali que você botou Φ4, Φ6, vai aparecendo mais vértices. Isso, então, vai ter mais. Mas vai necessariamente, não necessariamente. Não. Vai... Porque, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ver que o vértice Φ4 é super renormalizável. Eu botei o vértice Φ6, o vértice Φ6 é renormalizável. Vocês vão ver pela contagem de potência que vai sobrar no final do dia um V lambda negativo. Mas o VF, que aumentou, eu botei mais esse VF em 4 dimensões, em 3 dimensões, ele vai desaparecer. Uma questão meio relativo. É uma questão que, no fundo, a gente vai entender isso melhor no outro curso, no curso 2 daqui. Quando a gente fizer grupo de renormalização e estudar invariância de escala. Aí a gente vai entender que tem uma coisa chamada dimensão canônica. Vamos estudar melhor a dimensão canônica do campo e vamos ver que o que na verdade vocês já podem começar a perceber é o seguinte, é relacionar a dimensão do campo com a dimensão da constante de acoplamento. Vocês podem ver que não é uma coincidência, mas o exercício fica o seguinte, nós sabemos as dimensões canônicas dos campos. Se nós olharmos o Lagrangiano de escalar, dmi-φ. Como eu estou em 4 dimensões, a dimensão do Lagrangiano é 4, então a dimensão do φ, é 2, é massa ao quadrado, né? Porque a interação de Lagrangiano que dá o propagador de Planck é dmi-φ. Se isso aqui vai para o Lagrangiano, isso aqui é massa 4. Isso aqui é massa, então sobe massa ao quadrado para o φ. Então o φ tem dimensão de massa. O φ tem dimensão de massa. Potência 1. Se eu pegar o Lagrangiano de Dirac, é psi barrado e gama mi, dmi psi. Isso aqui tem dimensão de massa 4. E a dimensão do Lagrangiano é massa 4. Isso aqui tem dimensão de massa. Então o psi tem dimensão de massa 3 meios. E se eu pegar o campo de Tate, o campo de Maxwell, mesma história. Ele é dmi a mi. Isso é massa 4. Então ele fica igual ao escalar, sobra para ele uma dimensão de massa. Então a gente sabe a dimensão de massa de todos os campos. Então quando eu olhar para uma interação, por exemplo, se eu pegar uma interação do tipo Φ4, em 4 dimensões, tem um acoplamento lambda. Φ4 tem dimensão de massa 4. A constante de acoplamento então é adimensional. Se eu pegar, por exemplo, em 4 dimensões a interação Φ6, isso aqui tem que ter dimensão de massa 4. Como isso aqui vai ter dimensão de massa 6, o lambda teria que ter dimensão de massa menos 2. Então, eu tenho uma constante de acoplamento com dimensão de massa negativa. Se, por exemplo, eu pegar um termo do tipo Φ3, 4 dimensões, o lambda tem dimensão de massa. Para poder completar e bater, dimensão de Lagrangiano é massa 4. Então, o que vocês vão observar é o seguinte, todos os vértices que são renormalizáveis, que desaparecem do power counting, eles estão associados a constantes de acoplamento com dimensão zero, adimensionais. Todos os vértices não renormalizáveis, eles estão associados a constantes de acoplamento com dimensão negativa de massa. Então, quando a dimensão da constante de acoplamento Então, quando a dimensão da constante de acoplamento ela for massa a uma potência negativa, eu tenho não renormalização. Quando a potência for de massa positiva, supondo que ele seja positivo, né? Eu tenho super renormalização. E quando a potência for nula, ou seja, quando a grandeza, o parâmetro de acoplamento for adimensional em massa, eu tenho renormalização. Então, isso aqui parece uma regrinha de rua, né? Parece assim, uma regrinha empírica, mas não é empírica não. Ela tem razão de ser. Nós vamos explicar quando eu falar dos gráficos primitivamente gente, nós vamos entender por quê. Então, vocês observarem, por exemplo, se eu estou em 3 dimensões, estou em 3D. Se eu estou em 3 dimensões, qual é a dimensão do campo de Klein-Bordel agora? Se eu estou em 3 dimensões, o Lagrangiano de Klein-Bordel é dφ. dμφ. O Lagrangiano de Klein-Bordel. Então, se eu estou em 3 dimensões, isso aqui tem dimensão de massa terceira. Porque densidade de Lagrangiano, né? Essa integral de d3x de L é a ação. A ação é sempre adimensional.
Então, se isso aqui tem dimensão de massa menos 3, isso aqui tem que ter dimensão de massa 3. Agora, então, como isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui é momento, então é massa, massa. Sobra para o φ dimensão meio. Então, em 3 dimensões, o campo de Plancke, ele deixa de ter dimensão de massa, ele passa a ter dimensão de massa meio. O campo de Dirac é psi barrado de psi, ele passa a ter dimensão de massa. E o campo de Maxwell, o campo de Gauge, ele também segue o Plancke. dA, então eu sei as dimensões canônicas, as chamadas dimensões dos meus campos que estão no lagrangiano. Aí eu vou olhar para a interação. Se eu olhar essa interação aqui, φ4, qual é a dimensão de φ em 4 dimensões, em 3 dimensões? É meio. Então, φ4 dá uma dimensão de massa ao quadrado. Então, esse parâmetro aqui em 3 dimensões, ele tem dimensão de massa. Em 3 dimensões, como φ tem dimensão de massa meio, esse parâmetro aqui é adimensional. Então, esse parâmetro aqui deve dar renormalizabilidade, esse acoplamento. E esse acoplamento aqui deve dar superrenormalizabilidade. Aí vocês vão ver que no power count, o V lambda vai aparecer negativo. Por exemplo, esse acoplamento aqui, o Fermi em 3 dimensões, tem dimensão de massa. Então, massa vezes massa, massa ao quadrado. Massa aqui a meio. Então, 2 mais meio, 5 meios. Então, eu preciso de uma dimensão meio aqui para poder fazer a dimensão 3. Então, a constante de acoplamento de um cálculo tradicional, em 3 dimensões, ela tem dimensão de massa meio. Então, ela tem uma dimensão positiva de massa. Então, isso aqui vai ser super renormalizado. Então, esse vértice deve aparecer também com a potência, com esse coeficiente negativo. Ao passo que aqui eu tenho 1 e 1, 2. 2 com meio, 5 meios. 5 meios com 2, 3. Então, esse cara é adimensional. Então, esse vértice fica renormalizado em 3 dimensões. Então, esse, vamos dizer, para agora, parecendo ser um truque, não é um truque, tem uma razão de ser, e também não é uma condição suficiente para garantir a renormalizabilidade, mas é uma condição necessária. Então, nós vamos ver que eu posso ter... A primeira coisa que a gente olha, quando a gente pega um lagrangiano, truque assim, regra simples, né? É dar as dimensões dos campos. Então, você vê, estou em tantas dimensões. Olha o termo simétrico que te dá o propagador, fixa a dimensão do campo. Então, a dimensão do meu campo é tal, eu conheço. Se eu conheço a dimensão do campo, eu agora vou tirar a dimensão de todas as constantes de acoplamento. Então, todas as constantes de acoplamento que tiverem dimensão de massa negativa, uma potência que não precisa ser inteira, pode ser meio, 3 meios, não importa. Se a dimensão da constante de acoplamento for massa negativa, eu tenho não renormalizabilidade. Se a dimensão da constante de acoplamento for positiva em massa, eu tenho super renormalizabilidade. E se a dimensão da constante de acoplamento for adimensional em massa, eu tenho renormalizabilidade. E aí vocês podem checar aqui, por exemplo, se a gente for para 4 dimensões, eu considerar a interação do tipo Feynman, psi barrado, psi ao quadrado, se eu estou em 4 dimensões, psi tem dimensão 3 meios. 3 meios vezes 3 meios, 3. 3. Então você tem dimensão de massa terceira, vai dar um massa sexta. Em termos de dimensão de massa. Massa terceira, 3 meios, massa 3 meios, massa terceira. Massa terceira ao quadrado, massa sexta. Então essa constante de acoplamento aqui, em 4 dimensões, ela tem que ter dimensão de massa menos 2, para garantir que o lagrangiano no final do dia tem dimensão de massa 4. Por isso que não é colocado na equação. Oi? Por isso ela não é colocada no lagrangiano. Então massa menos 4. Então massa menos 2. Então não é renormalizado. Se vocês vão para 2 dimensões, qual é a dimensão do campo de Dirac em 2 dimensões? É psi barrado, gama mi, mi, psi. Isso tem que ter dimensão em 2 dimensões. Então, o lagrangiano tem que ter dimensão de massa ao quadrado. Como isso aqui já tem dimensão de massa, então sobra o campo de Dirac em 2 dimensões, uma dimensão de massa meio. Então, se o campo de Dirac tem dimensão de massa meio vezes massa meio, massa. Massa ao quadrado. Então, esse acoplamento vai dar a dimensão de massa ao quadrado, que já é a dimensão do lagrangiano.
Então, essa constante de acoplamento tem dimensão nula, em 2 dimensões. Então, ela é renormalizável. Então, vocês vão fazer o cálculo e vão realmente verificar que para D igual a 2 dimensões, o power counting não vai depender desse vértice se o n for 2. Então, vamos dizer, o modelo psi barrado, psi ao quadrado, interação com 4 férmions, é renormalizado em 2 dimensões. Esse é o chamado modelo de Thierry, ou também conhecido sob outras formas, modelo de Grothendieck. É um modelo que tem interação de 4 férmions em 2 dimensões. É um modelo interessante para a mecânica estatística também. Ele é um modelo renormalizado. Então, a ideia, mais ou menos, é essa. Basta você saber olhar a dimensão canônica do campo. Sabendo olhar a dimensão canônica do campo, que é o que a gente chama de dimensão canônica, que é a dimensão em massa vista no lagrangiano nu e cru. E aí, essa dimensão canônica, ela já me dá uma indicação das dimensões em massa de todas as constantes de acoplamento. Então, a gente observa, se eu estou em 3 dimensões, se eu estou em 4 dimensões, por exemplo, a interação de Yang-Mills é G, dA, AA. Isso é o triverso de Yang-Mills, em 4 dimensões, ou em 3 também. O verso de Yang-Mills é genérico. Se eu estou em 4 dimensões, isso aqui tem que ser massa quarta. Mas se eu estou em 4 dimensões, o campo de Yang-Mills tem dimensão de massa. Massa, 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 massa quarta. Então, a constante de acoplamento de Gauge, ela é adimensional em 4 dimensões. Então, o G tem dimensão 0 se eu estou em 4 dimensões. Por isso que Yang-Mills deu renormalizável. Se eu agora vou para 3 dimensões, isso aqui, o mesmo vértice de Yang-Mills, a estrutura de Yang-Mills é a mesma em qualquer dimensão. Então, o vértice é esse. Então, isso tem dimensão de massa fundo. Só que agora, em 3 dimensões, o A não tem mais dimensão de massa. O A tem dimensão de massa meio. Então, eu tenho meio, 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 3 meios. Esse cara aqui vai ter dimensão 3 meios com 1, 5 meios. Então, isso aqui tem dimensão de massa 5 meios. Certo? 3 meios mais 1, 5 meios. Para eu chegar a um 3 aqui, é preciso que a constante de acoplamento de Gauge em 3 dimensões tenha dimensão de massa meio. Então, em 3 dimensões, a constante de acoplamento de Gauge ela passa a ter uma dimensão positiva em massa. Por isso que Yang-Mills é super renormalizável em 3 dimensões. Então, quando vocês fizerem os cálculos aqui desse exercício, vocês vão ver que o vértice de Yang-Mills ele vai aparecer com um coeficiente negativo, com um sinal negativo, mostrando que Yang-Mills em 3 dimensões puxa a convergência para baixo, puxa a teoria para ficar mais convergente. Entenderam o mecanismo qual é? É simples. Agora vamos entender por quê. Na próxima aula, por que tem esse truquezinho de olhar tudo que eu fiz agora, porque muitas vezes vocês vão fazer um power count incrível. Então vocês podem evitar de fazer o power count. Vocês podem já olhar as constantes de acoplamento e já saber. É o primeiro teste. Ver as dimensões da constante de acoplamento. Então, agora, por que a dimensão da constante de acoplamento, ela é consistente com o power counting, com a contagem de potência. Isso nós vamos entender na próxima aula. Não falei, pai? Digo, a questão do propagador, você pode ter também um propagador tipo M2 sobre K4. Sim, isso. Você mantém 1 sobre K2, que é dimensional. Isso. Você pode ter M2 sobre K4. Isso. Então você... Por exemplo, se você pegar, vamos pegar aqui, você está falando, vamos pegar um modelo em 4 dimensões. Suponhamos que tem isso aqui. Uma Lagrangiano de Yang-Mills, vou pegar um Klein-Borg em 4 dimensões normais. Ele vai ter dmi-φ, dmi-φ. Mas eu posso introduzir um termo aqui, que vai ser aquilo que a gente já introduziu algumas vezes. D'Alembertiano de φ, D'Alembertiano de φ. Menos M2, vamos colocar assim. Então, na hora de eu tirar o propagador, esse propagador vai ser 1 sobre K2. Aqui vai aparecer um psi K4. Aqui vai ficar, na verdade, menos a mais K2. Aqui vai ficar D'Alembertiano ao quadrado para K4 e aqui o menos M2. Então está aqui. Tá, se o psi é 0, beleza, eu recomponho Yang-Mills. Mas agora, se o psi não é 0, eu tenho um propagador que no ultravioleta, esse termo domina. Ele vai com 1 sobre K4. Então, na hora de eu fazer a contagem de potência, eu estou
tendo uma vantagem. Por quê? Na hora da contagem de potência, as linhas internas, que geralmente dão uma potência positiva, porque se o propagador é Klein-Boltzmann, do tipo K2, cada linha interna vai contribuir com mais 2, vai ter uma potência 2 em momento, vezes a linha interna. Enfim. Mas se agora eu tenho esse modelo aqui, no limite ultravioleta, o meu K domina. Então, eu vou ter um propagador que, lá, quando K é muito grande, a contagem de potência vai ser isso aqui. Então, isso aqui vai ficar com potência, isso vai ficar com coeficiente 1. Ou seja, isso faz a teoria divergir menos. A teoria fica mais convergente. Então, se eu aumentar... Agora, também a questão é, e qual é a dimensão do meu campo φ? Então, para onde é que eu vou... Ou eu coloco, tem duas possibilidades. Ou eu digo, esse termo aqui é que vai fixar a dimensão do meu campo. Então, isso aqui é 4. Então, o meu campo mantém dimensão 2. Mantém dimensão 1. Então, esse psi aqui teria que ter dimensão de massa menos 2. Esse aqui teria 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6. Então, esse aqui teria que ter dimensão de massa menos 2. Ou então eu poderia falar, não, e se eu fixar a dimensão canônica por aqui? Por que não é isso aqui, tudo que tem dimensão de massa 4? Então, eu poderia pensar, esse psi é um parâmetro adimensional. Eu vou dizer, isso tudo aqui tem dimensão de massa quarta. Porque a gente pensar bem o seguinte, lá na região de altas energias, qual é o termo que domina do Lagrangiano? Esse termo, ele oscila mais, ele é quadrático, ele é quartico na frequência. Esse aqui é só quadrático. Então, na região de altíssimas energias, esse termo deve dominar. Então, é esse termo que, para efeito de contagem de potência, que a gente está sempre interessado no limite extremo ultravioleta, esse termo deve contribuir mais fortemente. Então, a dimensão canônica do campo pode ser fixada por aqui. Então, o que eu vou poder fazer é, eu posso reabsorver essa constante, eu posso, por exemplo, pegar esse campo e dizer, raiz de psi, φ é um novo campo. Então, esse cara aqui eu posso dizer, eu posso botar, ou seja, eu posso botar esse aqui, vou botar, absorver esse raiz de psi, φ, vou dizer que isso aqui é meu campo φ. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre psi, φ, aqui fica raiz de psi, φ ficou aqui, e aí eu faço a mesma coisa. Mas então, ó, esse termo aqui é que é o termo dominante no limite ultravioleta. E aí eu fixo a dimensão canônica aqui. Isso aqui é 2, isso aqui é 4, então esse campo é adimensional. Se esse campo aqui é adimensional, isso aqui tem adimensional, adimensional. 1, 2. Isso aqui, então, esse sim tem que ter realmente dimensão de massa menos 2, para dar uma dimensão de massa 4. Mas quem está colaborando para renormalizar, para quem está contando no infinito, quem domina no propagador, é isso aqui. Então, esse propagador ele vai ser 1 sobre K2 sobre psi mais K4. E aqui também vai aparecer menos M2 sobre psi. Então, no infinito, quem domina esse termo. Então, isso aqui, ó, me dá uma vantagem de potência melhor, porque diminui esse coeficiente positivo aqui. Aí, se eu olhar a interação, por exemplo, se eu mantiver a interação lambda φ4, né? Então, se eu tinha isso aqui, eu redefini, isso aqui ficou φ4 sobre psi ao quadrado. Então, esse campo aqui é adimensional. Isso aqui, esse lambda, esse campo aqui ficou adimensional. Então, essa constante de acoplamento total aqui, ela vai ter dimensão de massa ao quadrado. Porque esse aqui é psi tem massa menos 2. Então, você vai ter dimensão de massa ao quadrado. Então, se essa constante de acoplamento tem dimensão de massa ao quadrado, eu tenho super renormalizabilidade. Então, realmente, se eu tiver uma teoria com potências de derivadas mais altas, o propagador é mais convergente. E isso deve fazer a teoria ficar mais convergente. Então, se lambda, se esse termo aqui, o lambda φ4, me dá a renormalizabilidade, se eu agora estou colocando aquele termo da Lambertiano de φ ao quadrado, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a convergência. Então, se a teoria ela é renormalizável, a tendência dela é cair a divergência, ela vai ficar super renormalizável. Então, por isso que a gente diz muitas vezes que introduzir termos cinéticos com derivadas mais altas, ele colabora para a teoria ficar mais convergente no ultravioleta. A razão é essa. Agora, a questão é,
Muitas vezes, quando a gente introduz derivadas mais altas, eu estou introduzindo polos múltiplos. Eu estou aumentando a estrutura de polo do denominador. E isso aí pode formar ghosts. Então, o problema é eu seguro por um lado, mas posso estragar. Eu melhoro a renormalizabilidade, mas posso destruir a unitariedade, porque vão aparecer partículas com probabilidade negativa de existir. Isso é o código. Nós falamos, ghost, vai olhar o resíduo do propagador. Um polo desse tipo aqui, ele pode ter um resíduo negativo. Um dos polos tem resíduo negativo. Oi? Tem que procurar em outro espaço. Preciso procurar em outro espaço, então colocar algum tipo de interação que desacople aquele ghost. Na matriz S. Tá certo? São detalhes que não são triviais, tá? Nada triviais, tá certo? Essa discussão perdurou na literatura da Quantum Gravity por mais de uma década. E voltou agora de novo. Tem saído recentemente trabalhos muito interessantes sobre gravitações massivas, normalidades unitárias. Tem saído de novo, está se formando de novo uma indústria com novas formulações de gravitação massiva e renormalizável, porque se entende que se a gente imagina que a gravitação é um setor da teoria de cordas, então você pode jogar mais termos no lagrangiano da gravitação, que podem ser efeitos de baixas energias de cordas. E aí isso pode melhorar a renormalizabilidade da gravitação. É uma discussão que está rolando na literatura, bem atual. Está entendido? Vamos para finalizar. Está entendido qual é a questão, então? Então, eu acho que essa discussão eu posso fechar por agora. Isso é um ponto muito importante. Você está na teoria quântica de campos, querendo construir agora teorias fundamentais. Quer dizer, a gente sempre pensa que eu quero construir uma teoria de campos que seja em harmonia com princípios fundamentais. Tem que ser invariante de Lorentz, se eu quiser construir uma teoria que seja relativista, ou seja, ela tem que ter covariância de Lorentz. Eu quero que a teoria seja compatível com a causalidade, que ela não viole a causalidade. Quero que a teoria seja compatível, quero que a teoria possa ser calculada, quero que ela seja renormalizável. Quero que ela seja fisicamente interpretável, que ela seja unitária. Então, nós temos uma série, depois, claro, eu quero que ela reproduza efeitos experimentais, vamos colocar assim. Então, eu tenho uma série de requisitos na construção de uma teoria de campo. Então, a ideia é tentar construir a teoria mais completa possível. Mas, às vezes, eu melhoro a renormalizabilidade, destruo a unitariedade, vice-versa. Então, nem sempre é simples a gente ter uma teoria que faça isso tudo. Yang Mills consegue. Yang Mills consegue, pelo menos do ponto de vista ultravioleta, ela consegue essa façanha. A questão é o que é Yang Mills no setor de baixas energias. Aí a situação é mais complicada. Também se discute isso, é uma questão discutível. Tá? Mas os elementos são esses. Vocês, com esses elementos, a gente pode estar pronto para começar a pensar em construir teorias mais fundamentais. Buscar teorias mais, vamos dizer assim, mais básicas para a gente compreender as interações. Pode não dar, né? Você não acha assim, em termos de teoria, assim, um ato assim, muito, vamos dizer, só facão, você, esse neutro aqui, vai acabar a aula para gostar. Isso aqui. Então, assim, só porque pode ser uma última discussão, mas eu não vou dar mais aula, acabou, tá? Porque tem mais. Esse você faz ali, vai fazer uma interação fraca, neutro próximo ali. Sim. Daí está aquilo ali. Daí o lambda psi4 você joga fora. Sim. Só porque tem uma coisa técnica, sim. que é normalizável. Sim. Né? Isso. Você não acha que assim, digamos, deveria, já que você tem essa reação neutro de próton, esse gráfico ali embaixo deveria ter a fileira. Assim como teoria, vamos dizer. É que, claro, a gente não somos subjugados, né? Mas se você fosse preferido uma teoria que está nascendo, você, claro, e o cara não tivesse sair, você dá um cacete no cara. Fermi não tomou um cacete? Quando Fermi fez a teoria das interações fracas, ele tomou um cacete. Em 1933 ele não conseguiu publicar o paper dele. Só conseguiu publicar o paper dele em 1937. O paper em que ele lança as interações fracas. Ele não conseguiu publicar. A revista mandou o repórter do referi foi dizendo que isso aí é uma coisa fora do mundo. It's out, the guy is out of his mind. Foi a resposta do referi, uma resposta agressiva até. O Fermi já era famoso? Não, ele já era famoso, mas não era Nobel ainda. Ele foi Nobel em 37 ou 38, mas ele já era famoso, já era convidado para dar curso, ele já era, vamos dizer assim, era o Papa da Física Italiana já em 33.
Veja. Sim, esse grupo de procedência. Out of his mind. É essa? Tem uma frase assim. Não é exatamente isso, mas essas ideias são completamente. Eu vou te dar. Eu tenho escrito no seminário que eu dei. A frase é alguma coisa como se, né, que a teoria seja muito abstrata, não. É alguma coisa assim que é nonsense. É no nível de nonsense. Não faz sentido. E, no entanto, deu origem a toda a física de interações. É muito importante para as pessoas aqui amadurecerem tudo isso, sabe? Não, todos nós, né? Aqui e lá também. Quem é jovem